Claquete. Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Comigo está tudo bem? Professor Adriano de Física. Então, vamos continuar aqui os assuntos referentes às leis de Newton, tá? No caso ali, sendo implementadas em blocos, tá? As aplicações das leis de Newton, como esse assunto é chamado, conhecido, né, nos livros. É o que acontece. Anteriormente, nós falamos sobre esses blocos quando eles são tracionados, ou seja, quando ocorre uma atração, uma tensão, né, uma conexão entre os blocos por uma corda, tá? Agora vamos ver como seria o caso desses blocos ali encostadinhos uns nos outros, tá? E quando você aplica uma força nesses blocos, os blocos vão se movimentar, né? Aí como é que seria esse comportamento? Como é que seria o comportamento ali, a análise nas leis de Newton, nas leis de Newton referente a essa aplicação? Então nós vamos ver aqui, ó, quando os blocos são empurrados em uma superfície, tá bom? Repare que aqui nós estamos aqui abordando a força de atrito, né? Temos o coeficiente de atrito de 0,20, não temos uma unidade de medida para o coeficiente de atrito, né? Lembrando aí. Aí o que acontece? Nós temos três blocos aqui, A, B e C. Cada um deles possui uma massa distinta um do outro. Eu tenho uma força de 24 newtons aqui, ó, empurrando esses blocos. Logo, eles vão ter uma aceleração que será para onde? A aceleração será para a minha direita, na verdade? O sentido da aceleração será para a direita, certo? Logo, eu poderia representar assim o quadro. A aceleração com sentido para a direita, tá ok? Aí temos uma situação que mais como seria para a gente resolver exercícios como esse. O primeiro passo, aqui ó, seria analisar os blocos separados. Então vamos analisar ali, fazer o diagrama de forças para cada bloco. Temos o bloco A, B e C. Então no bloco A, sabemos que temos a força-peso. Temos a força-peso, né? Tem a aceleração da gravidade. Então eu tenho a força-peso. Como seria a representação? Vou fazer aqui de vermelho. Temos a força-peso, peso do bloco A. Aqui no peso do bloco A, nós temos a normal também, ó, o apoio. A normal do bloco A e o peso do bloco A, elas vão se anular, tá? Porque esses valores, né, a intensidade dessas forças, né, são de mesmo valor, então eu posso anular. Anulei, ó, tá ok? Se isso fosse diferente, o bloco ele poderia subir, ó, na vertical, poderia levitar de alguma forma, mas não é o que acontece. O bloco ele permanece ali, ó, com o seu movimento apenas na horizontal, tá ok? Então olha só, veja bem. Vou fazer logo para os três blocos aqui, ó. Na vertical, nós temos também o peso do bloco B. E temos o peso aqui, ó, o peso para o bloco B. E a normal ao apoio de B. Tá ok? Normal ao apoio de B. Por que temos a normal? Porque o bloco ele está apoiado numa superfície. Então existe uma força de compressão, lembra quando a gente fala sobre isso? Tem uma força de compressão entre o bloco e a superfície. Tá? Então temos uma força de normal ao apoio, que também vai se cancelar. Aqui no C seria a mesma coisa? Sim, tem uma força-peso também. Tem um valor diferente, vou fazer o vetor um pouco menor, né? Então o peso de A e a normal ao apoio de A também, ó. Eles são menores porque a intensidade, o módulo desses vetores, né? Essa força é menor, então, mas eles se cancelam entre si, ó. Cancelei, tá ok? Seguindo aqui, ó. Quais são as forças que nós temos ali nesses blocos agora na horizontal, tá? Na horizontal nós temos essa força aqui no bloco A, ó, de 24 newtons, não é verdade? Temos uma força F em A. Mas qual força que nós temos ali no bloco A? Analisando aqui separadamente, ó, o bloco A, à medida que eu empurro o bloco A com 24 newtons, o bloco A vai empurrar o bloco C. Desculpa, o bloco A vai empurrar o bloco C. Novamente, ó, o bloco A vai empurrar
bloco B, que por sua vez o bloco B vai empurrar o bloco C. Não é assim que funciona? Então, à medida que o bloco A empurra o bloco C, ele está aplicando uma força no bloco B, não é verdade? E essa força aqui, ó, de A para B, pela terceira lei de Newton, existe uma força de reação, com o mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos. Então, ó, o bloco A ele vai empurrar o bloco B. Então eu poderia fazer aqui um F1. Tá? Mas só que à medida que o bloco A empurra o bloco B, existe uma força de reação. Ó, com o mesmo módulo, mesmo tamanho, mesma direção. Claquete. Então, pessoal, claquete. Então, pessoal, olha como é que ficam essas forças aqui nos blocos, na horizontal. O bloco A, ele aplica uma força no bloco B que chamamos de F1, não é verdade? F1. Logo, essa força, considerando ela como ação, tem uma força de reação, que seria F1, porém eu coloco menos F1, por quê? Para toda a força de ação eu tenho uma força de reação com o mesmo módulo, mesma direção, mas sentido oposto. Então, vou chamar esse aqui de menos F1. Então tem um vetor dessa forma, tá ok? Aí olha só. Qual outra força que eu tenho no bloco A, atuando aqui no bloco A? Eu tenho uma força de atrito. Aqui estamos considerando o atrito. Ó. Existe um coeficiente de atrito cinético, né? 0,20. Então vou colocar aqui, ó. Chamar de FAT, força de atrito. Tá legal? Essa setinha aqui em cima, ó, não é um vetor não, tá? É só uma representação de uma grandeza vetorial. Tá ok? Seguindo aqui, ó, no bloco B, qual é a outra força que está atuando no bloco B? Bom, temos F1, que foi falado agora. Qual é a outra força que tem no bloco B? O bloco B, ele também vai empurrar, né, vai aplicar uma força no bloco C, tá? Então o bloco B, ó, vai aplicar uma força no bloco C. Essa força eu vou chamar de F2. Logo, para toda força de ação, eu tenho uma força de reação. Com o mesmo módulo, mesma direção horizontal e sentido oposto. Então vai ficar menos F2. Tá legal? E qual mais outra força que eu tenho no bloco B? Tem a força de atrito também, né? Que à medida que eu tenho aqui o deslizamento, né, eu tenho um atrito, tenho uma fricção, né, entre a superfície e os três blocos. Então tem uma FAT aqui também, ó. Legal? E aqui no bloco C? No bloco C vai empurrar mais algum bloco? Não, né? Então a única força que eu vou ter aqui seria o meu F2, que seria do bloco B empurrando o C. Então eu tenho F2 e a FAT também, né? Porque tem um deslizamento do bloco C também, ó. Um deslizamento, então eu vou chamar de FAT, a força de atrito. Tá legal? Então nós temos aqui os vetores aqui, ó, que seriam as forças, né? O que acontece? Após esse processo aqui, ó, de análise dos blocos separados, né? Vamos analisar aqui, ó, na verdade vamos aplicar o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, tá? Então, a força resultante que eu tenho no bloco A. Qual a força resultante que nós temos aqui no bloco A? F. Tenho menos F1. E a força de atrito também, que é um sinal negativo. É ou não é verdade? A força de atrito também tem um sinal negativo, galera. Porque ela está no sentido oposto ao movimento. Então eu tenho menos a FAT também. Sim? Então, a força resultante são essas três forças aqui. A soma dessas três forças
vai nos trazer a força resultante em A, no bloco A. Isso é igual a massa de A vezes a minha aceleração. É a mesma para os 3 blocos, né, no sistema. Tá ok? Então, nós temos essa relação. Tá? Essa relação aqui, ó, eu vou chamar de 1. Eu vou fazer uma numeração aqui das relações. Essa aqui eu vou chamar de 1. Tá ok? Agora é para o bloco B. Nós temos aqui, ó, força resultante em B. Olha aqui. Tem F1 menos F2 e menos a força de atrito, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Tenho F1 menos F2 menos a FAT, a força de atrito. Isso é igual a massa do bloco B vezes a aceleração do sistema. Repare que eu não coloquei aqui as setinhas aqui em cima, porque agora eu estou falando do módulo do vetor, da intensidade da força, tá? Então essa aqui seria a nossa expressão de número 2. Tá? Por fim, no bloco C, nós temos apenas F2 e a FAT, a força de atrito. F2 menos a força de atrito, FAT, igual a massa do bloco C vezes a aceleração. Essa seria a nossa relação de número 3. Tá ok? Agora que a gente organizou dessa forma, qual seria o próximo passo? 1, 2 e 3, agora o terceiro passo seria fazer a soma dessas 3 relações aqui, ó, 1, 2, 3, tá? Então eu vou, tira um print desse quadro aí, tá? Vou sair da frente, depois eu vou apagar pra gente continuar, tá? Então, aqui o terceiro passo, teríamos que somar 1, 2 e 3. A relação 1 mais a relação 2 mais a relação 3. Tá bom? Aí como é que seria isso aí? Na relação 1 nós temos essa aqui, ó. A minha força menos F1 menos a FAT, isso igual a massa do bloco A vezes a minha aceleração. Relação de número 2, fazendo a soma. F1 menos F2 menos a minha FAT igual a massa do bloco B vezes a minha aceleração. Relação de número 3, vamos somar também. Ó. Eu tenho F2 menos a FAT, força de atrito, igual a massa do bloco C vezes a aceleração. Como é que seria isso aqui? Somando, né, os 3. Aqui poderíamos fazer os cortes, né? Aqui, tem um F1 negativo e tem um F1 positivo. Então, F1 eu posso cortar. Tá? Eu tenho menos F2 e mais F2, eu posso cortar aqui também. E aí, mais alguma coisa que eu posso cortar? Não, né? Então vamos fazer aqui, ó. O que restou aqui? O F menos essa FAT aqui, pessoal, ó, temos que especificar aqui do bloco A, do bloco B e do bloco C, tá? São referente a cada bloco, né? A, B e a FAT em C, tá ok? A força de atrito que eu tenho para cada bloco. Então ficou assim, tá ok? Então vamos colocar aqui, ó, menos a FAT, bloco A, menos a FAT, bloco B, menos a FAT do bloco C, tá ok? Igual a... Deixa eu pegar mais um espacinho aqui, ó. A massa de A mais a massa de B mais a massa de C. O espaço ficou apertado aqui, né? Deixa eu reescrever.
F menos Fat de A menos Fat de B menos Fat de C igual a massa de A mais a massa de B mais a massa de C vezes a aceleração. Então nós temos essa relação aqui, né, gente? Aí para saber a aceleração, como nós faremos? Simples, né? Eu vou isolar a aceleração aqui A. Ficaria como? A minha aceleração é igual a... Nós vamos pegar essa parte aqui, né? Esse termo da equação, tá? F menos Fat de A menos Fat de B menos Fat de C sobre essas massas aqui, a soma dessas massas, eu vou passar para o outro lado dividindo, né? Grosso modo, falando assim, a gente pega toda essa parte aqui, ó, essas massas, vai passar tudo para o outro lado dividido. Massa de A mais a massa de B mais a massa de C. Então nós temos essa relação aqui para aceleração, tá? Para aceleração nós temos essa relação aqui. Aí o que acontece? Vamos substituir os valores, né? Então eu vou apagar essa parte aqui, ó. Substituindo os valores numéricos, ficaria como? Quarta parte, né? Quarta parte. Substituindo os valores, teríamos o quê? Antes disso, ó, vamos rearrumar isso aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, a força de atrito como é que é a força de atrito? A força de atrito não é igual a mi cinético vezes a normal, não é isso? E a minha normal, mi cinético vezes a normal. E a minha normal não é igual a mg, tá? Então vamos inserir essa relação aqui, ó, na que nós descobrimos, né? O que seria a nossa possível fórmula. Então ficaria, ó, aceleração igual a F menos a Fat de A mi cinético vezes m de A vezes G. Dá uma fórmula bem grandinha, né? Vou tentar comprimir mais a letra, né? A minha aceleração seria F menos mi cinético vezes a massa de A vezes G, tá? Menos mi cinético vezes a massa de B vezes G, menos mi cinético vezes a massa de C vezes G, tá? Sobre tudo isso aqui, sobre a massa de A mais a massa de B mais a massa de C, tá? Então essa aqui ficou a relação, ó, para a gente substituir os valores, para achar a aceleração, tá ok? Então aqui seria a quarta parte. Substituindo os valores, teríamos o que? A minha aceleração igual a... Qual foi a força aplicada? 24 newtons. 24 newtons menos o mi cinético foi no valor de 0,20, não é? Eu apaguei a outra parte do quadro.
0,20 vezes a massa de A, que era 3, menos 0,20, que é o meio cinético, vezes a massa de B, que era 2, vezes a aceleração da gravidade. Então tem que colocar o 10 aqui, ó. Aceleração da gravidade, depois 0,20 vezes 2 vezes 10, menos 0,20 vezes 1 vezes 10, sobre a massa de A, que era de 3 kg, mais massa de B de 2 kg, mais a massa de C, que era de 1 kg. Tá? Logo, o resultado disso aqui tudo vai ser quanto? Aqui nós temos qual valor? 0,20 vezes 3 vezes 10. Olha aqui, 0,20. Se eu for multiplicar por 10, eu vou mandar com a vírgula para a direita, uma casa decimal. Então seria o que? 2,0. 2 vezes 3, 6. E aqui? 0,20 vezes 10. 2. 2 vezes 2, 4. Tá? E aqui, 0,20 vezes 10. Manda uma casa para frente, para a direita, né? Uma casa decimal. Então seria 2. 2 vezes 1, 2. Tá? Então eu tenho 24 menos 6 menos 4 menos 2. Isso aqui vai dar quanto? 20, 14, 12. 12 dividido por 3 mais 2, 5 mais 1, 6. 6. Então, a minha aceleração ficou no valor de 2 metros por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo ao quadrado. Um pouquinho trabalhoso do que a gente estava fazendo aí nas aulas anteriores. Talvez seja um pouquinho trabalhoso, mas não é difícil. O que seria a prática seria a atenção nos detalhes para não errar nenhum detalhe, não é verdade? Então aqui é tranquilo, né? Então nós descobrimos aqui a aceleração do sistema. Certo? Agora reparem, esse valor ele poderia ser diferente se a gente fosse desconsiderar a força de atrito, é claro, né? Mas não é o caso. Considerando a força de atrito, a gente tem que colocar todos esses valores aqui, ó, para poder trabalhar, não é verdade? Então eu espero que vocês tenham entendido aí o que foi abordado aqui nessa aula, tá? Qualquer dúvida podem entrar em contato. Podem entrar em contato aí em qualquer dúvida, tá bom, pessoal? Muito obrigado por tudo, tá? Estamos juntos, hein? Abraço forte aí do professor Adriano de Física. Valeu! Sai da frente para vocês tirarem um print, né? Até mais!